Olá, alunos! Hoje a aula será sobre medidas de posição. Iremos falar sobre a média, a moda e a mediana e aprender a como utilizá-las para interpretar os dados estatísticos. As medidas de posição, elas são convenientes para entender melhor como estão os nossos dados, na parte central dos dados. Então, nessa aula nós iremos aprender falando sobre a média, a moda e a mediana e iremos aí utilizar também como nome de medida de tendência central. Então, às vezes falamos aí de medida de posição ou medida de tendência central. As principais, como eu disse, a média, a moda e a mediana. Iremos começar falando aí da média simples, tá? Então, a média simples nada mais é que a soma de todas as variáveis dividida pela quantidade de elementos que nós temos, tá? Então, essa média aritmética, ela é utilizada para dados não agrupados, né? Onde a gente tem os dados brutos, tá? Então, a fórmula para calcular a média aritmética simples será o somatório, né? Esse símbolo é o sigma, ele é o somatório das variáveis, né? O x é a variável e n é a quantidade de dados que nós temos. Vamos a um exemplo prático. Um produto é acondicionado em lotes contendo cada um deles 11 unidades. Se as unidades que compõem determinado lote pesam 3, 4, 3,5, 5, 3,5, 4, 5, 5,5, 4, 5 e 5, qual é o peso médio do produto? Então, para calcular o peso médio desses produtos, nós iremos primeiro fazer a soma de todos os dados. Então, nós vamos somar todos os valores, todos os dados que nós temos, né, que vai dar 47,5, e dividir essa soma pelo número de elementos, que são os 11 elementos. Então, a média aritmética desses dados é 4,32. Então, né, o peso médio do produto é de 4,32 quilos. A média aritmética ponderada, ela serve para quando nós temos os dados agrupados em uma tabela, né? Pode ser a tabela simples ou a tabela com intervalos, né? Então, nós temos aí o XI, né? O XI, ele corresponde às variáveis e o FI é a frequência de cada variável, tá? Então, para fazer a média ponderada, nós iremos utilizar essa outra fórmula, né? Então, nós temos aqui o somatório, novamente, somatório de XI vezes FI, dividido pelo somatório de FI, que são as frequências, ok? Então, vamos a um exemplo. Eu tenho aqui uma loja que vende 5 produtos básicos e o lucro por unidade comercializada desses produtos está disposto nessa distribuição abaixo. Então, na distribuição que aparece, nós temos aí na primeira coluna o lucro por unidade e as unidades vendidas de cada produto. E aí nós queremos descobrir qual é o lucro médio por unidade comercializada nesta loja. Então, para facilitar o cálculo, nós iremos acrescentar uma outra coluna nessa tabela, chamada de XI vezes FI, tá? Então, o que seria esse XI vezes FI? Nós iremos multiplicar a primeira coluna pela segunda. E aí vamos multiplicar cada elemento com a sua frequência, correspondente à sua frequência. Então, vou fazer 200 vezes 20, 300 vezes 30 e assim por diante. Iremos fazer aí com todas as variáveis. E iremos somar o XI e a coluna do FI e a coluna do XI vezes FI, certo? A fórmula da média ponderada é o somatório de XI vezes FI dividido pelo somatório de FI. Ou seja, nesse exemplo, nós iremos fazer os 58.000, que é o somatório do XI vezes FI, dividido pelo 85, que é a somatória do FI. Então, nós temos aí a média de R$ 682,35 por lucro, né, o lucro por unidade comercializada, nesse exemplo.
Quando nós temos aí uma tabela com intervalos, a fórmula é a mesma. A única coisa que difere é que, como nós temos um intervalo de dados, nós iremos ter que calcular primeiro o xi, né? E o xi nada mais é que o ponto médio da classe. Então, para calcular o xi, nós iremos fazer o limite inferior da classe mais o limite superior da classe dividido por 2, ou seja, a média aritmética dos limites de cada classe. Então, por exemplo, nesse exemplo prático nós temos: o administrador de uma empresa realizou um levantamento de vendas semanais por vendedor. E aí ele teve essa tabela. Qual o valor médio de vendas por vendedor? Então, vamos solucionar aí o nosso problema. Então, nesse probleminha, nós temos aí uma distribuição com intervalos. Então, a primeira variável aqui, nós temos um intervalo de 0 a 10 mil, né? O segundo, nós temos um intervalo de 10 mil a 20 mil. Então, para fazer o cálculo da média, primeiro nós iremos fazer a coluna do xi, porque eu não tenho um xi para fazer a multiplicação. Então, primeiro iremos calcular o xi. Como eu disse, o xi é o ponto médio de cada classe. Então, para calcular o xi, nós iremos somar os limites. Então, vou fazer 0 mais 10 mil dividido por 2. Então, nós vamos ter lá os 5 mil. Depois, na próxima, 10 mil mais 20 dividido por 2, que vai dar 15 mil. E assim por diante. Fizemos aí já a coluna do xi, agora nós iremos multiplicar a coluna do fi pela coluna do xi. E aí nós iremos fazer a soma das frequências e a soma do xi vezes fi. E a média, nesse caso, vai ser os 2.395.000 dividido pelo 81, que é a soma do fi. Então, nós temos aí uma média, né, um valor médio por vendas, de vendas por vendedor de R$ 29.567,90. A moda. A moda, né? Quando a gente fala que uma coisa está na moda, isso quer dizer que é uma coisa que a gente vê com muita frequência. A moda na estatística também é a mesma coisa. Então, o valor da moda é aquele valor, aquela variável que tem a maior frequência, aquilo que aparece mais vezes, tá? Então, a moda é o valor de maior frequência em um conjunto de dados. E aí nós iremos representar essa moda por MO. Então, vamos ver aí as diferentes formas de encontrar a moda. Então, primeiro, para os dados brutos, ou RAW, né? Então, por exemplo, aqui, nós temos aqui uma série de dados. Para calcular, para encontrar a moda nessa série de dados, nós iremos ver qual é aquele dado que aparece mais vezes. Então, nesse caso aqui, o que aparece mais vezes é o 10. Ele aparece 3 vezes, os outros apenas uma vez. Então, a moda nessa série de dados é o 10. Nesse outro exemplo, olha, todos os valores aparecem apenas uma vez. Então, nós não temos um valor que tem maior frequência. Então, ela não tem moda. E aí, a gente chama de uma série amodal. Nesse outro exemplo, eu tenho os dois valores aqui, ó, o 4 e o 7, que aparecem mais vezes. Então, eu tenho duas modas. Então, nesse caso, nós temos uma série bimodal. Agora, para as distribuições com frequências, né? Então, nós temos aqui o mesmo exemplo, né, dos produtos, onde eu tenho na distribuição o lucro por unidade e as unidades vendidas. E aí a gente quer saber qual foi a moda entre os lucros dessa loja. Então, para isso, como eu disse, a moda é aquele que aparece mais vezes, aquele que tem maior frequência. Então, nessa distribuição, nós temos aqui que os R$200, eu tive 20 unidades vendidas. Para os R$300, eu tive 30 unidades vendidas. Para 500, 20 e assim sucessivamente. Então, aquele que teve maior frequência, aquele que, né, tem mais unidades vendidas, é os 300, né? Então, aqui nós vamos ter a nossa moda, né? Então, a moda vai ser os R$300, porque é o que teve a maior frequência, tá? Então, nesse caso, nós temos aí uma distribuição de frequência simples, né? Ela não tem intervalos, tá?
Agora, quando nós tivermos uma distribuição com intervalos, nós iremos utilizar essa fórmula. Nessa fórmula, nós temos aqui o LI, que é o limite inferior da classe modal, a frequência posterior à classe modal, o H é o tamanho do intervalo, é a amplitude intervalar, aqui a frequência posterior novamente, e a frequência anterior à classe modal. Vamos ao exemplo para ficar mais claro, tá? Então, aí nós temos a tabela de novo com das vendas em relação aos vendedores e nós vamos descobrir aí qual é a moda dessa frequência. Então, o primeiro passo é descobrir qual é a classe modal. Então, a classe modal é aquela classe que aparece com maior frequência. Então, no caso aqui, essa é a classe que aparece com maior frequência. Ela tem 31 como frequência, certo? Então, ela chama-se classe modal. Então, tudo que eu vou colocar na fórmula, nós iremos tirar dessa classe, tá? Aqui está a nossa fórmula. Tudo que formos colocar nessa fórmula é referente à classe modal. Então, vamos começar. Então, nós temos aqui, o primeiro valor é o limite inferior da classe. Então, no nosso exemplo, seria os 30 mil reais. Logo em seguida, teremos aí a frequência posterior. Então, posterior à classe modal. Então, como a classe modal, né, a frequência da classe modal é o 31, a frequência posterior vai ser o 10, ok? Então, eu coloquei aqui as duas setinhas, porque ele vai aparecer tanto em cima como embaixo, tá? Depois, nós temos aqui o H. O H é a amplitude intervalar da classe. Então, o tamanho dos meus intervalos. Os meus intervalos aqui, todos estão indo de 10 em 10 mil. Mas caso não consiga perceber que eles estão indo de 10 em 10 mil, podemos fazer a seguinte conta, né? Iremos fazer aí o limite inferior menos o limite superior. E aí nós teremos os 10 mil reais, tá? Logo em seguida, né, nós temos aqui embaixo ainda faltando a frequência anterior. Também a frequência anterior à classe modal. Então, no nosso caso, é o 27, ok? Depois que já substituímos tudo na fórmula, iremos fazer os cálculos. Então, começaremos aqui primeiro com a multiplicação e embaixo, né, no denominador, pela soma. Ficaremos com os 100 mil dividido por 37 e aí, por último, faremos a soma, tá? Então, a moda, nesse nosso caso, vai ser dos 30 mil reais, 270,27 centavos, ok? Agora, vamos falar de mediana. Então, a mediana também é uma medida de posição e ela nos dá o valor que fica exatamente no meio dos nossos dados, né? Então, a mediana, ela divide os dados em duas partes iguais. Nós teremos 50% para um lado, 50% para o outro, tá? Então, sabendo que a mediana é o número que representa o dado do meio, né? Nós iremos aí primeiro descobrir qual é a mediana para os dados brutos, tá? Então, nesse exemplo que está na tela, nós temos aqui os dados brutos, então, ou seja, sem nenhuma organização. Então, eles estão desorganizados. Então, o primeiro passo é fazer a organização desses dados em ordem crescente, ou seja, fazer o rol desses dados, tá? Então, fazendo o rol dos dados, nós temos aqui os dados em ordem crescente, ok? E aí, assim, nós iremos procurar qual é o valor que está no meio dos dados. Então, no nosso exemplo, é o 10, né? Nós teremos aqui 4 valores para cá, 4 valores para cá. Então, o 10 é o valor que divide os dados em duas partes iguais. Então, nós chamamos ele de mediana, tá? Um outro exemplo, nós temos aqui, né? Também é um rol, né? Nesse exemplo anterior, nós tínhamos uma quantidade ímpar de dados. Então, eu tinha aí 9 dados, né? Então, era fácil de encontrar o valor do meio. Quando eu tenho uma quantidade par, como esse outro exemplo, nós temos 2 valores no meio, certo? Então, aqui eu tenho o 10 e o 12.
E aí, para encontrar a mediana, né, nada mais é do que a média entre esses dois números. Então, é a soma dos dois dividido por 2. Então, a mediana nesse outro exemplo é 11. Quando nós temos os dados agrupados, ou seja, em uma distribuição de frequência, o primeiro passo é descobrir aonde está a mediana. Então, esse valor a gente irá chamar de EM, tá? Então, vai ser o localizador da mediana. E para calcular esse localizador, nós iremos fazer a soma do FI dividido por 2, ou seja, a quantidade de dados que nós temos dividido por 2, tá? Então, vamos a um exemplo. Então, nós temos aí novamente o exemplo da loja, né, dos produtos e os seus lucros. E aí, nós iremos encontrar a mediana desses dados. Então, o primeiro passo é fazer a frequência acumulada dos dados. Vamos retomar aí o que é frequência acumulada. Então, a frequência acumulada, nós iremos acumular todas as frequências. Então, como é que a gente faz a tabelinha, né, a coluna da frequência acumulada? Primeiro, nós iremos repetir o primeiro valor, a primeira frequência, e iremos acumulando as outras, ou seja, somando com a próxima frequência. Então, eu vou fazer 30 mais 20, depois 20 mais 50, 10 mais 70 e aí, por último, o 5 mais 80, ok? Feito isso, nós iremos aí calcular o localizador da mediana, tá? Então, o localizador nós iremos fazer o 85, que é a soma do FI, dividido por 2, ou seja, 42,5. Então, agora nós iremos fazer, procurar na frequência acumulada o que vem logo depois ao localizador, no caso, 42,5. Então, o que vem logo depois aqui, ó, na frequência acumulada, o que vem logo depois do 42,5 é o 50, né? Então, aqui nós temos a nossa mediana. Então, a mediana vai ser os R$300. Então, esse 50 só é para localizar aonde está a mediana. Então, no nosso caso, a nossa mediana vai ser R$300. Quando eu tenho uma tabela, né, numa distribuição de frequência com intervalos, né, o começo é a mesma coisa. Primeiro, nós iremos localizar aonde está a nossa mediana. E depois, nós iremos aplicar essa fórmula, né, a fórmula da mediana. Então, nós temos aqui o L, que é o limite inferior da classe mediana, tá? O EM é o localizador da mediana. O FA anterior é a frequência acumulada anterior à classe mediana. O H é a amplitude intervalar. E o FI é a frequência absoluta da mediana, da classe mediana. Vamos a um exemplo aqui, tá? Então, voltamos aí ao nosso exemplo das vendas, né? Então, o primeiro passo é encontrar aonde está a mediana. Então, vamos fazer aí o FA. Então, copia o primeiro e soma com os seguintes, certo? Nós teremos aqui a coluna da frequência acumulada. Feito isso, iremos encontrar o EM, né? Que é o localizador da mediana. Então, faremos a soma do FI, que no caso aqui, né, é o 81, dividido por 2. Então, deu 40,5. Olhando na coluna do FA, nós iremos procurar o que vem logo depois do 40,5, que no caso é o 71. Então, aqui nós determinamos qual é a classe mediana. E aí, vamos substituir na fórmula, né? Então, nessa fórmula, nós iremos fazer as substituições. Então, começamos aqui pelo limite inferior da classe, que é os 30.000. O EM, que foi o que a gente calculou anteriormente, que é o 40,5. Logo em seguida, nós temos o FA anterior à classe mediana, então, no caso, o 40. Depois, o H, que é o tamanho dos intervalos, que são os 10.000. E, por último, o FI da classe, que é a frequência da classe, a frequência absoluta da classe, que é o 31. Feitas as substituições, nós iremos fazer os cálculos, né? Então, começaremos aí fazendo o que está dentro do parênteses primeiro. Logo em seguida, né, que vai dar aqui no caso 0,5. Logo em seguida, faremos a multiplicação.
né? Então, faremos aqui a multiplicação, depois a divisão e aí, por último, a soma, tá? Então, aqui no nosso caso, a mediana vai ser 30.161,29. Bom, então, a aula de hoje nós falamos aí sobre média, moda e mediana, tanto para dados brutos como dados agrupados. Espero encontrar vocês na próxima aula.